Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. Com o apoio da sua torcida, o Atlético conseguiu uma vitória importante ontem sobre o São Paulo no Independência. Vamos aos melhores momentos do jogo. Edu Panzi, torcida cumpriu o que o Ricardo Oliveira pediu, foi, desde o primeiro minuto apoiou. Eu acho que o grande diferencial do Atlético está aí, né? Ter saído com um gol logo no começo do jogo, saiu na frente, isso deu uma amenizada, né? Foi importante o Atlético ter feito o gol no início, até pela dificuldade do jogo. A gente estava falando aqui no intervalo comercial, foi o segundo jogo no Brasileiro que o São Paulo não marcou gol fora de casa. O primeiro foi contra o Ceará, foi o segundo jogo do São Paulo no campeonato, ou o primeiro, a estreia, não me recordo. Depois disso, o São Paulo marcou gols em todos os jogos. É um time muito difícil de ser batido como visitante, é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. O Atlético venceu esse time. Tem muita gente encarando o jogo de ontem como se o adversário do Atlético fosse time de rabo de tabela, e não é. O Atlético pegou o melhor time do Campeonato Brasileiro. O Atlético enfrentou talvez a equipe mais forte hoje do Campeonato Brasileiro e venceu. É óbvio que o Atlético ia ter dificuldade. Você não joga contra o líder do campeonato e não sofre. O São Paulo pressionou, o Vitor fez grandes defesas, o Atlético pressionou, o Sidão fez defesa, só que o Atlético fez o gol, o São Paulo não conseguiu. Para mim foi um grande jogo de intensidade que eu há muito tempo não vejo. Do primeiro ao último minuto, uma correria, uma intensidade, uma entrega dos dois times. Acho que o Atlético jogou bem. É claro que em determinados momentos sofreu uma pressão muito grande do São Paulo, mas é difícil você tirar algum jogador do Atlético ontem e falar, esse cara não jogou bem. Você pega o Casares, que participou menos, mas eu acho que muito em função da marcação do São Paulo. O time adversário marca o meia do Atlético como forma de impedir que o Atlético crie. O Atlético tem só o Casares hoje. Acho que o Tomás Andrade, pelas últimas partidas de ontem, ele caiu um pouco de produção. Os outros, o Luan jogou muita bola, Adilson foi muito bem, os dois laterais do Atlético muito bem. Maidana, acho que é o melhor jogo dele pelo Atlético. O Vitor fez um grande jogo ontem. Então, não dá para dizer que o Atlético tenha jogado mal. Acho que os dois times jogaram muito bem. O resultado foi justo. Se o São Paulo tivesse empatado, teria sido justo também. E se o São Paulo tivesse vencido o jogo, também seria justo. Os dois times jogaram um grande jogo e para vencer. Agora, Fred, a gente viu uma mudança de atitude no time do Atlético ontem, né? Um time que se entregou mais, né? Fez o que a torcida gosta, brigou até o final, com muito empenho. Você acha que isso tem muito a ver com o discurso do Ricardo Oliveira antes? Porque muita gente vinculou isso, que de repente aquele discurso ali inflamou o grupo, assim como inflamou a torcida. Ou não tem nada a ver? Bom, certamente teve um pouco a ver, né? Provavelmente o que o Ricardo Oliveira falou ali para as câmeras de TV, certamente ele falou com o grupo também. Ele tem essa ascendência com o grupo do Atlético e isso acho que deu uma motivada, o time entrou um pouco mais pilhado, eu acho importantíssimo. A torcida, eu falei até que ontem, que ela tem feito o papel dela, mesmo com exibições ruins, encheu o estádio contra o Inter, encheu o estádio contra o Vasco. E teve bons públicos em jogos anteriores. Paraná, por exemplo, contra o Santos encheu também. Flamengo. Né? Então não precisava de falar para a torcida ir. A torcida já vai. A média de público do Atlético é muito boa. Agora, pelo Ricardo Oliveira, que inclusive renovou o contrato, né, até 2020, ele, pela postura dele, pela experiência dele, claro que chama atenção, claro que tem vários torcedores que se empolgam com isso e tem o torcedor que vai de qualquer jeito apoiar. Agora, aproveitando o gancho, falando de mudança de postura, vale lembrar que ontem o Thiago Largue mexeu bem. Ele começou, eu até imaginei ontem, né, que ia entrar o Galdesani e o Tomás Andrade, só não imaginava que fosse sair o Zé Wellison. E ele fez isso durante o jogo. Então ele começou o jogo de uma forma, conseguiu o resultado por um tempo, aí começou a sofrer para boa. E aí conseguiu ajustar. A entrada do Zé Wellison foi importantíssimo para segurar essa pressão. A pressão diminuiu depois das alterações. Exatamente, ele mandou muito bem. Bom, nós vamos ouvir o atacante Ricardo Oliveira, mas antes uma dica para você que se preocupa em melhorar sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Tá aí o Ricardo Oliveira, falou aí sobre o desempenho do time no jogo de ontem.
A vitória é nossa, é o gol da perseverança, é o gol da luta, é o gol de acreditar. Uma hora o jogo vira. A gente sabe que esse esporte ele é assim, ele é uma gangorra. Por isso que quando você está em cima, você não pode pensar que você é o máximo, que você é o cara. Porque o futebol te joga para baixo também. É nesse momento que você mostra que é o cara, quando você não desiste. Não estou falando de mim, não. Estou falando da entrega de todo mundo hoje aqui, do apoio do nosso torcedor. É o gol da perseverança. Porque quando o jogo tem que virar, acontece isso daí. A bola bate na trave e volta, bate no cara e entra. Quando a coisa estava contra, bateu na trave, voltou nas costas do Vitor e entrou. Contra o Vitória, a bola bate na trave, bate no jogador do Vitória e entra. É o jogo da perseverança, é da gente acreditar, é da gente dar o nosso melhor. É um campeonato difícil, a gente sabe disso. Mas vencer o primeiro colocado não é fácil. Nós vencemos hoje e demos um passo importante. Tá aí, Guilherme. Vencer o líder do campeonato como o Atlético venceu ontem. É uma moral a mais para o time do Atlético aí reencontrar o seu futebol que a torcida tanto cobra, não? Com certeza, Breno, foi uma vitória importantíssima para o Atlético, justificou o discurso do Ricardo Oliveira, tanto pré-jogo quanto no pós-jogo, falando que o Campeonato Brasileiro é difícil, que o Atlético conseguiu um baita feito, que foi bater o São Paulo, líder do campeonato, e de fato isso é muito importante, traz motivação para os próximos jogos, faz o torcedor acreditar, realmente o Ricardo Oliveira bateu nessa tecla do eu acredito, né, que ficou aí fundamentalizado na história do Atlético. É lógico que com diferenças daqueles times anteriores, principalmente da Libertadores, para a situação de agora, mas ele foi lá no passado de glórias do clube e trouxe o torcedor para o lado novamente. Trouxe aquele espírito de luta, de batalha, do torcedor acreditar. Então foi uma vitória muito importante, leva muita moral para os atletas, para todo o elenco e principalmente para o Thiago Largue, né, que vai ter que mexer no time novamente, não vai ter peça importante, o Emerson está suspenso, vai ter que mexer na lateral direita, ele que conseguiu aí encaixar no time titular, então isso aí também serve para o torcedor seguir apoiando para a próxima partida que vai ser difícil. Agora, Edu, a gente quando fala que venceu o líder e ganha uma moral, mas não é só vencer o líder, né? O time do São Paulo é um time muito bom. Ontem a gente viu a qualidade do São Paulo. Você comentou aqui no intervalo, o Fábio Santos conseguiu neutralizar o Rojas, uma velocidade, um time intenso pelos dois lados, né? É um time que ontem mostrou, ainda sem Diego Souza e o Everton, que a gente comentou aqui, Rodrigo Caio também não jogou. Quer dizer, é um time credenciado realmente a ser campeão esse time de São Paulo. É o que a gente falava do Cruzeiro, a gente põe o inverso no São Paulo, né? São Paulo também estava desfalcado, talvez com desfalques mais importantes, ou pelo menos em números, do que o Cruzeiro no Rio, e fez um grande jogo. Acho que desfalque não pode ser desculpa. E o Aguirre, na entrevista coletiva dele, fez questão de frisar isso. Quando perguntado sobre desfalque, falou, não vou reclamar de desfalque. O campeonato é longo, eu vou ter desfalque sempre. Não dá para ficar lamentando desfalque. Aí é o foco, o que o cara quer do campeonato. E o São Paulo está encarando, o time é muito bom. O time é muito forte, por isso que eu estou valorizando a vitória do Atlético. Eu tenho visto muita gente falar, o time jogou mal, sofreu demais. Não jogou mal e sofreu demais porque tinha que sofrer mesmo. Porque o outro time era muito bom. O São Paulo sofreu no primeiro tempo demais também. O São Paulo poderia ter saído do primeiro tempo perdendo demais. E o Atlético desperdiçou alguns contra-ataques no segundo tempo. Então a vitória foi como tinha que ter sido, diante do melhor time do campeonato. Bom, o volante Adilson ainda está num processo de negociação em cima da renovação de contrato. A todo tempo a torcida do Atlético fica perguntando em redes sociais como é que está a situação. Então ele falou aí sobre essa situação da renovação do contrato dele, sobre o desempenho dele no jogo de ontem. Eu deixei bem claro já desde o início, quando começaram essas conversas, que meu foco total era aqui, que eu tinha que desempenhar um papel bom dentro de campo, porque é importante para a minha carreira também, né? E, bom, o clube tem um planejamento, eu tenho o meu de carreira e eu já falei, espero que ele se aproxime ao máximo para que a gente possa ter uma conclusão disso aí. Mas realmente, né, eu tenho que focar ali dentro de campo, deixar para o meu empresário resolver isso, é para isso que ele trabalha para mim, né? Então, espero que eles se entendam aí e resolvam de uma vez. Cara, falando um pouquinho sobre a partida, deu para ver que você já tá 100%, porque o jogo foi pegado, foi disputado e você não aliviou nenhuma, o Zé Welles quando entrou nenhuma, o time encarou de igual para igual fisicamente o São Paulo. Bom, tenho evoluído assim, né, esse processo, mas eu confesso que no final do jogo ali, últimos 10 minutos, eu já estava enxergando pouca coisa já. É bem difícil, mas faz parte do processo, eu tenho que me readaptar a jogar os 90 minutos, né? Contra o Corinthians a gente já tinha uma substituição programada, né? Até para me preservar um pouco. E hoje então fez parte do processo, graças a Deus deu tudo certo, o time, né, ajudou a segurar até o final.
né? Então valorizou mais esse jogo, mais essa atuação, né? E agora é um processo gradativo, vai melhorando, espero já contra o Atlético Paranaense chegar um pouco mais inteiro no final do jogo. Pois é, Jota, a gente estava assistindo ali falando da importância do Adilson nesse time do Atlético. Deve renovar hoje ou amanhã, né? O Galo falou. Essa semana. Que essa semana. Deveria ter renovado ontem, né? Mas nós vamos até colocar a palavra do Galo no último bloco aí, entrevista que o Galo fala sobre a renovação do Adilson. Mas e a importância da volta do Adilson para esse time do Atlético? Um jogador que estabiliza a defesa. E teve 2 fatores: a volta do Adilson e a definição do que é a defesa titular do Atlético. Uma coisa está claramente ligada à outra. Definição pelo Emerson pela lateral, o Léo Silva tendo uma sequência maior de jogos, o Maidana que ontem foi acima da média, tudo isso reflete. O torcedor pega no pé, o Vitor tá tomando muito gol e tal. Aí começou a cair a média de gols sofridos. É um sistema como um todo, né? E o Adilson faz esse trabalho de contenção ali de uma maneira muito eficiente e outra coisa, né? Ele parece que não, mas ele consegue também dar uma saída de bola. Claro que é uma saída de bola hiper qualificada e ele não é um cara clássico e tal, mas ele não... Ele não é brucutu. Ele não é brucutu, ele não vai dar um passo quadrado pro cara que está na frente. Mas você está comentando isso, mas como o Pio já adiantou aqui, para o jogo de segunda-feira contra o Atlético Paraná, uma mudança é certa. Patrick na lateral direita no lugar do Emerson, que levou o 3º cartão amarelo. Aí eu já vou falar de uma vez pro torcedor, tenha paciência. Tem que Tenha apoiar, paciência, não tem adianta, outro. antes do cara entrar, começar a vaiar, pegar no pé, deixa o cara jogar. Né? Ele é o reserva da posição, vai jogar, não vai ser o titular o resto do ano, pronto, está definido, o time mudou com a entrada do Emerson na lateral, como eu falei. Cabe à torcida repetir o papel que ela teve ontem. Agora. E isso passa pelo apoio aos jogadores, independentemente de quem estiver dentro do campo. Está na hora do Atlético tirar proveito daquilo que Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro não vão ter. O Atlético agora tem semanas para trabalhar. Joga final de semana, trabalha meio de semana, porque tem Libertadores, Copa do Brasil até outubro agora. Aí, vamos falar mais de Atlético daqui a pouquinho no próximo bloco. Agora um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.